Olá, sejam todos bem-vindos e hoje vamos iniciar o primeiro princípio hermético, que é o princípio do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental. Então venham comigo após a vinheta. Inicialmente, vamos entender o que significa o todo. O todo seria aquela realidade substancial que serve de base para todas as manifestações da vida, da matéria e energia. Então é um conceito bem profundo, essa ideia do todo, porque ele seria a base para que tudo no universo funcionasse, né? Seja matéria, energia, nossa própria consciência. Então, o todo seria a própria divindade, né? Seria Deus, na realidade. Que seria aquilo que abarca a toda a existência. Tudo que a gente pode imaginar que existe, tudo que existiu, ele está dentro do todo. E ele é, portanto, imutável. Se mudasse, já não seria o todo. Então o todo ele já está pronto, sempre existiu, sempre existirá, está ali na base da própria existência de tudo. E dessa forma, ele é naturalmente infinito e incognoscível, ou seja, indefinível. Nós, mentes finitas, nunca iremos abarcar o todo, porque aí a gente seria um outro, né? Então, apenas ele conseguirá ter essa plenitude. Então, na realidade, tudo que a gente for falar do todo, você já está simplificando, já está... se você coloca numa palavra, você já está limitando e, consequentemente, já não é o todo. Então, é algo assim que a gente tenta entender, mas jamais iremos entender. Assim como o infinito. Você pode falar do infinito, mas nunca você vai ter a ideia do infinito, justamente porque a nossa mente é finita. Nós somos limitados. E estamos falando aqui, como seres limitados, de uma mente viva, universal, infinita, que transcende o tempo e o espaço, né? Porque, por exemplo, a gente fala de eterno, mas só pensando para o futuro. Mas existe o eterno também para o passado, já que o todo ele é incriado, né? Se ele fosse criado por algo lá atrás no passado, já não seria o todo, teria uma coisa maior que abarcaria ele. Outra premissa interessante é aquela que diz que todo mundo fenomênico é uma criação mental do todo. Ou seja, nada existe fora do todo. Algumas pessoas vão buscar, por exemplo, um contato com a divindade em templos, né, e na natureza, mas na verdade o todo está em todos os lugares, inclusive aqui e agora. Todo o mundo fenomênico, ou seja, tudo que a gente consegue perceber e existir, está dentro do todo. Então, o que sintetiza essa questão é a segunda premissa aqui, que diz que temos nossa existência na mente do todo. Então, nós mesmos, né, existimos e evoluímos dentro da mente universal, dentro do todo, né? Então, é interessante também ressaltar que a nossa mente infinita não compreende o infinito, já que o todo é o infinito. Até mesmo em conceitos matemáticos, o infinito sempre foi um grande desafio para o ser humano e sempre será, já que temos a nossa limitação mental, né? Se existisse alguém tão grande quanto o todo, existiria duas divindades, né? Dois todos. Então é impossível.
Tudo que existe está restrito, né? Está dentro, é um subconjunto do todo. É interessante ressaltar, né, a ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido do desconhecimento, né? Daqueles que atribuem ao todo uma personalidade também, né? Então as pessoas atribuem emoções, sentimentos que são humanos, né? Muitas das vezes até mesmo atribui à divindade características de sentimento de ciúmes, lisonja, da necessidade de ser louvado, né? Da questão de oferenda, de veneração. E na realidade isso denota uma grande infantilidade perante a esses princípios herméticos, né? Já que o todo ele não precisa de intermediários, não precisa disso, né? Não tem assim se a gente for raciocinar, for refletir, não tem assim muita lógica, né? Então essa é uma conclusão interessante que eu obtive aqui nessas páginas, né? E falando do princípio do mentalismo, é interessante notar que até mesmo a ciência, que até então era bem materialista, está abandonando, né, essa questão da teoria da matéria e se apoiando na energia. Haja visto que até mesmo, no caso, Einstein comprovou por A mais B que a matéria é energia em estado, vamos dizer assim, condensado, numa vibração menor, né? E a energia é a matéria também em estado radiante, né? Assim como energia, ela é o mesmo princípio, é a mesma coisa. Então a própria ciência tem deixado um pouco a questão do materialismo recentemente, né? Então a gente acaba chegando na ideia aqui hermética de que vida e a mente são superiores, né, à matéria e à energia. Então, algumas comparações que eu realizei foi que a mente viva infinita é conhecido em algumas filosofias como espírito, né? Que também, assim como o todo, transcende o nosso entendimento. Então, se fala em espírito, também tem a ideia do todo, né? E fazendo um paralelo, já que o universo é mental, né? Tudo é mente, é interessante a gente pensar também que o ser humano cria mentalmente, né? Nós temos também um universo mental em nós, existe a questão da criação mental, né? Das imagens mentais, até mesmo a teosofia tem um livro da Annie Besant sobre formas pensamento, né? Liederbiter também era um clarividente que observou e criou esse livro juntamente com Annie Besant. Então essas criações mentais são características humanas, assim como um espelho da própria divindade. A gente iremos ver um princípio que diz o que está acima é como está abaixo e o que está abaixo é como está o que está acima, né? Esse é um outro princípio que vocês podem perceber que se aplica aqui também ao princípio do mentalismo. Assim como o todo é mental e cria com a mente, nós também, de maneira finita, temos essa capacidade, claro que em menor escala, né? Bem menor escala, já que nossa mente é finita. Então, é interessante que a gente pode criar universos próprios, né? Na nossa mentalidade. Então, para finalizar, uma coisa interessante aqui que eu anotei foi, abre aspas, o universo e tudo que ele contém são uma criação mental do todo. Em verdade, de fato, tudo é mente. Então é esse que é a ideia desse princípio, né, que a mente infinita do todo cria os universos que a gente pode perceber, né, que a gente pode vivenciar. A mente infinita do todo é o útero dos universos.
né? Então, até de uma forma poética, nós vemos que a mente do todo é aonde provém todo o universo conhecido, não só o nosso, como até mesmo outros, né? Então é algo bem interessante. Outra coisa interessante a notar, fazendo um paralelo, é um filme chamado Amor Além da Vida. Muitas das vezes, pessoal, as artes, a exemplo do cinema, da música, também transmitem alguns conceitos herméticos. Algo interessante, onde o personagem principal teve um acidente, né? Realizou ali a sua transição, ou como os espíritas dizem, desencarnou e se encontrou em um plano sutil de muita felicidade, né? Um plano extrafísico, um plano espiritual, onde ele conseguia com sua mente plasmar a sua própria realidade, né? Assim como temos na teosofia esse ensinamento, no caso do plano mental, onde a consciência, né, a pessoa lá, conseguiria plasmar a sua própria realidade, criar o seu próprio mundo, a sua própria maneira, através de formas, pensamentos. Então isso é algo interessante que vimos nesse filme, e a gente observa que existe realmente essa possibilidade. A pessoa que realiza projeção astral pode chegar num nível onde a sutileza da matéria daquele plano permita que o seu pensamento interaja de forma mais perceptível. É claro que aqui no plano físico a matéria é tão densa, tão condensada, numa vibração tão lenta, que essa interação acaba sendo imperceptível. Se bem que temos algum porém aí que mais recentemente no estudo da mecânica quântica, especificamente pela experiência da dupla fenda, observamos, né, os cientistas observaram que uma partícula, né, tal como um elétron, ele se comporta ora como partícula, como se fosse uma bolinha de gude, ora como onda, né, numa espécie de energia pura. Então, o mais interessante é como o pesquisador observa os experimentos, ele atende a essa mudança. Quando coloca um equipamento para captar, para medir, e eles esperam uma partícula, então passa como partícula na fenda e fica registrado. Quando eles tentam medir como onda, então é capturado como onda. Engraçado que isso muda no momento antes de passar pela fenda, conforme o observador deseja. Então aí a interpretação que eu faço, e até alguns teóricos da mecânica quântica fazem, é que nossa mente, né, nossa consciência, interfere literalmente no nosso plano, na matéria, né? Ou seja, existe ali um colapso de onda, mostrando que o universo, por ser mental, e nós, por termos uma mente, existe então essa ressonância, essa interação no universo. Então é algo muito importante, e a física quântica realmente desafia o senso comum, talvez por estarmos aí adentrando a realidade última do universo, da existência, que é uma realidade mental, né? E uma frase muito interessante de Einstein é que ele diz que ele desejava entender a mente de Deus. O resto era só detalhes, né? Então Einstein, como um grande filósofo, um grande cientista, pesquisador, ele já tinha intuído essa questão do universo mental. Finalizo então o princípio do mentalismo, que diz que tudo que existe, existe em um universo mental, na mente do todo, que é uma mente infinita em inteligência, e a gente observa apenas a manifestação desse universo mental através das leis da física, né? Inclusive a ciência tem muito ainda que descobrir, a exemplo da cosmologia,
onde existe tanto mistério, né, na questão dos buracos negros, da expansão do universo pela energia escura, da própria matéria escura que preenche a esmagadora maioria do espaço e do qual não conhecemos nada ainda. Então, a questão do todo e do mentalismo nos deixa com a humildade de estar sendo apenas aprendizes desses conceitos tão elevados, que é bem diferente daquela mitologia da divindade, de um senhor barbudo, cabelos brancos, que fica distante lá julgando a humanidade, né? É um conceito bem diferente e que nos traz aí alguma luz com relação à existência e daquelas questões tão debatidas dentro da filosofia.